Bom, o item 1, que é conhecer suas ovelhas, e agora nós vamos pro item 2, alimentar. A ovelha, o animal, ele come capim. Eu já até disse no início da introdução, ele come capim, né? Mas esse capim, ele precisa estar novinho, ele precisa estar fresquinho. Pois é. O pastor, ele conduz a sua ovelha aos pastos verdes, aos pastos verdejantes, aos pastos em que as graminhas estão verdinhas, fresquinhas, novinhas. Ele sabe o que é melhor para a sua ovelha alimentar. Ele sabe o que é melhor. Quando as ovelhas, elas não têm pastor, eu disse que o faro delas são pouco. Não falei isso antes, né? Que o faro dela é pouco, ela não tem aquele faro aguçado para reconhecer o que é alimento bom e o que é alimento ruim. Então, o pastor, ele é o que vai alimentar aquela ovelha, ele vai conduzir aos pastos aonde a grama está verdinha para ela poder alimentar. Quando a ovelha não tem pastor, ela se mistura com os lobos e aí elas comem qualquer coisa, plástico, papel. Então, elas precisam do pastor. Olha a importância do pastor. O pastor é quem alimenta a sua ovelha. Entende bem? O pastor, ele vai distinguir, ele vai ver aquele alimento e vai alimentar suas ovelhas. Agora, vamos para a tua responsabilidade de alimentar as suas ovelhas. Como tem sido o seu planejamento? Como tem sido a sua organização para você levar o alimento para as suas crianças? O alimento das suas crianças é a palavra. O alimento das suas crianças é a palavra de Deus. E como tem sido o preparo deste alimento? De qualquer maneira, você tem feito planejamento? Domingo é dia de dar aula na escola dominical. Domingo é dia de dar aula na escola dominical. Aí você deixa para preparar esse alimento no sábado? Correndo? De qualquer maneira? Ou você prepara uma semana antes o alimento para as crianças? Novinho, fresquinho. O que as suas ovelhas merecem? Suas ovelhas merecem um alimento novinho, fresquinho? Ou as suas crianças, suas ovelhas merecem qualquer tipo de alimento feito em cima da hora, de qualquer maneira? A responsabilidade do pastor é alimentar. Não é pegar o que está mais fácil. É pegar aquilo que está novinho e fresquinho. Qual tem sido o teu trabalho nisso? Você pegar, entrar numa internet, pesquisar tudo pronto e levar para as crianças tudo pronto? Ou você tem sentado, tem aberto a sua Bíblia, tem buscado, tem pedido direção de Deus? Senhor, me direciona para essa palavra que se vai ministrada nessa linha. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar para as crianças? As crianças estão sedentas, elas estão com fome. E elas estão com fome não é de ficar colorindo, não. Não é isso, não. Olha a tua responsabilidade como pastor. Não é levar para as crianças para lá para ficar colorindo, não. Sua responsabilidade é alimentá-las. E o que alimenta é a palavra. O que liberta é a palavra. É a palavra de Deus. Ela é necessária nas vidas dos nossos cordeirinhos. Ela é necessidade. A ovelha, animal, ela come o dia todo. Ela tem um estômago grande e ela come o dia todo. Então, olha para você ver o tamanho da fome de uma ovelha. As nossas crianças precisam de um alimento saudável. As nossas crianças precisam de um alimento preparado com todo amor, carinho e debaixo da direção de Deus. Até as tias que trabalham na sua EBD com revista, que ali vem toda uma programação e você vai acompanhar, porque nem todas as igrejas trabalham com a revista da escola dominical, você precisa de uma semana para preparar. Você vai levar só aquela revista crua assim para as crianças?
Você vai chegar lá, vai ler aquela história ali, o que está escrito ali, vai dar as atividades que está ali, pronto, acabou? Não. Você precisa preparar a sua aula. Você precisa preparar dentro disso aí coisas ali que vão ser o alimento da sua criança. Você precisa estudar a fundo aquilo ali que está ali naquela revista. Não é só chegar e ler e pronto, não. Você precisa preparar o alimento das suas crianças. Tá bom? Então, nós falamos aqui que a criança, que o pastor, né, você, com a metodologia de pastor, você tio do Ministério Infantil, usando a metodologia de pastor, precisa conhecer a tua ovelha e precisa alimentar a tua ovelha, e não é qualquer alimento, é um alimento preparado, com cuidado, com carinho, debaixo da direção de Deus, tá bom? Terceiro item, você precisa cuidar das suas ovelhas. Você precisa cuidar das suas ovelhas. Meu Deus, isso é muito lindo e tremendo. Isso é muito lindo e tremendo. A palavra do Senhor diz, né, que uma ovelha, ela se desgarrou, uma ovelha saiu do aprisco e o pastor deixou as 99 lá, bonitinha, lá no seu aprisco, guardadinha, que estava sendo cuidada, estava fechado no seu aprisco, e foi atrás daquela uma ovelha. E quando ele encontrou essa uma ovelha ferida, machucada, ele pegou aquela ovelha, colocou nos teus ombros e trouxe a ovelha para o aprisco novamente. Quando ele pegou aquela ovelhinha e ele colocou nos seus ombros e trouxe para o aprisco, e ali ele cuidou daquela ovelhinha, ali ele cuidou, ele sarou as feridas daquela ovelhinha. Então você fique muito atento como pastora de crianças, como tio de ministério infantil, para não deixar as crianças de qualquer maneira, as suas ovelhas de qualquer maneira. Conhecer as crianças é necessário, porque quando você perceber que alguma coisa está errada, que alguma coisa está, você já vai conseguir ali tentar entendê-la, para que não venha acontecer isso, para que não venha acontecer o risco de elas se ferirem, se machucarem. Você precisa estar sempre perto e cuidar. E se caso isso acontecer, você precisa ir. Você precisa ver o que está acontecendo com elas. Você precisa ver se está acontecendo alguma coisa. Aquela família, você pastoreia crianças, mas você também tem um compromisso com a família. O pai e a mãe também fazem parte deste ministério. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, pode ser que eles estejam feridos, e aí a sua atitude de ligar, de mandar uma mensagem, de fazer uma visita, né? Olhe para você ver como que as coisas são. Às vezes nós deixamos muito a desejar nesse cuidado. Às vezes nós vimos o exemplo de Jesus de cuidar, né? Vimos a parábola ensinando como cuidar das ovelhas quando elas se vão, quando acontece alguma coisa e elas se vão. E às vezes nós deixamos esse cuidado muito para lá. O exemplo dessa parábola, ela nos ensina a ter esse cuidado, tá? Então, existem dois tipos de ferimentos. Existe o ferimento daquela ovelha que estava ali no teu rebanho e acontece alguma coisa, e aí ela se entristece, e aí às vezes ela dá uma parada, e aí você precisa ir atrás, você precisa ter esse cuidado de curar suas feridas, de colocar elas nos seus ombros, de trazer novamente com todo carinho. E também existem casos das crianças que estão chegando no ministério infantil, das ovelhas que estão vindo lá de fora, e aí são ovelhas que estão feridas, que estão com o coração feridos, entristecidos por muitas coisas que aconteceram em sua vida, da sua trajetória, que às vezes, quando ao primeiro momento que você olhar para aquela criança, você vai perceber que ela está com um rostinho triste, você vai perceber que alguma coisa não está certa, mas você ainda não sabe o motivo, você ainda não sabe a causa. Você ainda não sabe o que é que aconteceu com aquela criança que a feriu, que a deixou triste, que a deixou magoada. São muitas crianças também, voltando agora da pandemia, que voltou para os cultos, né? Que voltou para a salinha e estão com seus corações tristes, estão com seus corações machucados, porque ficaram muito tempo dentro de casa, porque perderam um ente querido,
porque perdeu um amigo e não consegue entender esse tipo de coisa. E aí vem o emocional, psicológico, não só físico, né? São muitas crianças que estão com seu coração entristecido, sem entender as coisas, que aconteceu alguma coisa no emocional, no psicológico dela e as deixaram feridas. E aí você precisa receber essa criança, você precisa cuidar desta criança que está vindo pós-pandemia, às vezes com o coração assim. Aí você precisa entender, você precisa tentar ajudar, você precisa fazer alguma coisa, eu preciso cuidar dessa ovelha. O pastor de ovelha, ele vai dar um jeito para cuidar desta ovelha. Também são muitas crianças que às vezes vêm para a igreja e que foram crianças abusadas, que foram crianças maltratadas, violentadas, que são crianças que os pais são negligentes. Então são tantas coisas, tantas feridas abertas, e aí, pastor de ovelhas, você está preparado para receber essas ovelhas feridas e para cuidar delas? E aí você vai cuidar delas com muito amor, com muito carinho. Você vai cuidar delas alimentando. O que eu disse? Alimentando. Você vai cuidar delas, alimentando elas. Com o que nós alimentamos as nossas crianças, hein? Com a palavra. Com a palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra ela sara as nossas feridas. Com a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Um coração que tem Jesus, um coração que tem palavra, ele não mais é assim. Ele passa a ser desta maneira. Ele passa a ser lindo, brilhante, com um sorriso no rosto. Quando a criança chega com aquele sorriso maravilhoso no rosto, meu Deus, que coisa linda, cheio da presença de Deus. E a tua função, quando uma chega entristecida, é de curá-las da ferida, é de mostrar que Jesus pode preencher aquele vazio, é de mostrar que Jesus pode sarar as suas feridas, é de mostrar, muitas crianças, elas são abandonadas por pais dentro de casa, não foi abandonada lá no lixo, não foi abandonada lá no orfanato, não. Muitas são abandonadas dentro do próprio lar e elas vêm com o coração ferido, e aí você ensina para elas que Jesus, ele é o Pai, que nós temos um Pai que não nos abandona. A palavra do Senhor diz que pode, é difícil, mas pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas porém Deus não esquece do teu filho. Deus, ele não me esquece de nós. Por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil, às vezes você fala, Senhor, tá tão difícil, meu barco tá balançando, não tem ninguém neste barco, eu estou sozinha. Não, você não está sozinha, Jesus está no barco. Às vezes ele só está, às vezes ele só está caladinho, porque não é a hora dele falar ainda, porque ainda não é a hora dele agir, porque tem um momento determinado para todas as coisas. Às vezes nós queremos já agora. Uma onda levantou, nós já achamos que vamos afundar, já achamos que estamos sozinhos, mas não é assim. Como que você quer ser? Como que você quer ser pastor de ovelhas? Como que você quer fazer a obra achando que vai ser tudo fácil? Eu vou entrar no barco e não vai vir nenhuma onda, e não vai vir nenhuma chuva, nenhuma tempestade. Não existe, nada é fácil. O Senhor disse que no mundo teremos aflições,
Mas ele disse para mim e para você, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. E ele é contigo, ele é comigo e ele vai ajudar a passar por esse mar. As tempestades, ela vai se levantar sim. Ela vai se levantar contra o teu ministério, contra a tua família, contra você, contra os nossos. Porque enquanto nós guerreamos, o inimigo às vezes ataca os nossos filhos. Os nossos filhos. Vai se levantar sim. Vai se levantar. Com força. Mas o Senhor Jesus diz, tem de bom ânimo. Porque Ele está no barco. O barco, ele não afunda. A tempestade pode estar balançando o teu barco para lá e para cá. E você tá assim, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Não se desespere. Não é pra te matar. Não é pra te matar. Só vai te ensinar, sabe? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Ensinamento, como que nós vamos? Nós precisamos do processo. Se nós não passarmos pelo processo, como é que nós vamos ensinar? Como é que nós vamos curar se nós não passarmos pelo processo? Como é que Deus vai nos usar para ajudar crianças feridas? Se você não passar por nada, como que vai ser? Você precisa ter experiência com Deus. E a hora certa de te abençoar, de acalmar as coisas que estão ao redor, que estão um pouco fora, vai chegar. E é no tempo dele. E o Senhor diz, faça minha obra. Tá balançando? Faça. Ah, tá levantando as ondas? Continue fazendo, continue remando. Você pega o remozinho ali e continua. Tá difícil. Eu remo muitas vezes e o barco parece que não sai do lugar porque as ondas estão agitadas. Tá difícil. Tá difícil, mas Jesus está no barco. Tá difícil, mas Jesus, Ele está com você. Tá difícil, Ele está te ajudando a remar. Ele segura nesse remo e continua. Jesus não vai fazer por nós, não. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, é diferente. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. São muitas crianças precisando de ajuda. Muitas crianças com os corações feridos. O inimigo sabe o valor dela, o inimigo está investindo. E você está fazendo o quê? Você é chamado para liderar crianças, para ministrar para as crianças. E você tem feito o quê? O que você tem feito? Levantou a primeira onda, eu já estou desistindo, eu já estou largando, o que é isso? Vamos continuar, porque a palavra diz que o nosso galardão está lá em cima. A nossa recompensa, ela vai vir. Ela vai vir. Não desista. Eu falei no primeiro vídeo, estou falando novamente, não sei por que o Senhor está impulsionando para isso, mas não desista, não pare no ministério. Não pare de fazer a vontade dele. Tá difícil, continue. Tem um louvor que fala que o barco balança, mas ele não afunda, e é verdade. O barco, ele pode balançar para um lado, balançar para o outro. As ondas podem estar quase cobrindo o seu barco lá no alto. Você olha, a onda está enorme, mas maior do que essa onda é o Deus que nós servimos. Maior do que a onda que você olha, ela está gigante. Gente, Deus é muito maior do que essa onda, do que esse problema que você está passando. Então, não desista. Jesus está no barco e Jesus te ajuda a remar. E já chega a hora da vitória chegar. Amém? Então, cuide das nossas crianças. Cuide. Mais um item. O item 4. Conduzir e corrigir. Estamos terminando. Corrigir e conduzir. O pastor, ele tem dois instrumentos. Usados. Eu perdi o outro aqui. Não sei aonde que tá e não achei para poder gravar a aula. Então, ele tem a vara e ele tem o cajado. O cajado é um pauzinho, a vara é um pauzinho menor, né? E ele é retinho. E o cajado, ele é um pouco maior e ele tem uma voltinha igual um guarda-chuva. Ele tem um gancho, tá?
Não sei onde foi parar o do meu pastor aqui. Não sei. Então, tantas coisas assim junto e aí eu não achei para essa aula, tá bom? Mas aí você já entende. O cajado é um pauzinho ele mais compridinho e ele tem um ganchinho, tá ok? Então, ele tem esses dois instrumentos para ajudá-los a conduzir e a corrigir a ovelha. Olha só que interessante. A vara e o cajado, né? Como eu já disse o nome desses dois instrumentos. A vara é um pedaço de pau mais curtinho, tá vendo? Né? E essa vara, ela é usada como defesa. Ela ajuda o pastor a defender a sua ovelha. Olha que interessante. Ela ajuda o pastor a disciplinar, a defender, tá vendo? Essa vara aqui, ó, ela simboliza a força, ela simboliza o poder, ela simboliza a autoridade de Deus sobre a vida do pastor. O pastor, ele tem a autoridade de Deus. Olha que coisa mais linda. Na aula passada nós falamos sobre autoridade. Pois então, você tem que ter autoridade. E a autoridade dada por Deus. Sobre as nossas crianças também. A autoridade de Deus para orar por elas. A autoridade de Deus para expulsar demônios, se necessário. Você vê que alguma criança está ali manifestando algum demônio. Você tem a autoridade de expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus. É uma autoridade dada por Deus. Autoridade para fazer jejum por elas. Autoridade. O pastor precisa ter autoridade. Esse cajado, aliás, essa vara, ela representa essa autoridade. E temos o mais compridinho, que faz aquele ganchinho, né? Que é esse ganchinho, eu queria mostrar pra vocês, mas eu não achei o meu. Ela serve pra lançar, né? Laçar, ela passa em volta aqui, ó, da cabecinha da ovelha, sabe? A ovelha, ela tem muita lã, então fica até difícil pra conseguir, né? Pegá-las. Aí o que o pastor faz? Faz assim. E para que serve então esse cajado? Esse cajado, ele tem um gancho, né? Como eu já disse, e ele serve para trazer a ovelha para perto. Sabe? Quando a ovelha, assim, acontece alguma coisa e aí ela começa a se desviar, porque o pastor, ele tem que conduzir a ovelha ao caminho. E aí ele tá conduzindo e acontece, a ovelha faz assim, ó. Sabe o que o pastor faz? Pega o seu gancho e faz assim, ó. E traz ela pra cá novamente. Então, esse gancho, esse cajado, ele serve para trazer a ovelha para perto dele novamente. Para que ela não se desvie, para que ela não saia do caminho certo onde ele está conduzido. Quando o pastor vê que ela tá indo para um lado, para alguma coisa que é perigo, o pastor, ó, e traz para perto e traz novamente. E assim as nossas crianças. Por isso precisa conhecê-las, porque se você não conhecer, vai passar muita coisa despercebido. Mas se você conhecer o jeitinho de cada ovelha tua, na hora que você vê que alguma coisa tá saindo fora, que alguma criança tá, ó, peraí, acende um alerta, você automaticamente vai usar a autoridade que Deus te deu. Você automaticamente vai usar o cajado que Deus colocou nas tuas mãos. E aí você vai trazê-la novamente. E aí essa estratégia, o Senhor Jesus, ele te dá a estratégia. Só pedir a ele, que ele vai te dar a estratégia de como conseguir trazer novamente essa criança, essa ovelha novamente para o rebanho, para que ela não se desvie. E quando nós percebemos isso no início, como agora estamos falando, porque quando ele percebe que ela está começando a fazer assim, você usa o cajado, é mais fácil do que depois que ela sai e aí você vai ter que buscá-la. Olha a diferença. Olha a diferença do que é você ali corrigir, você conseguir corrigir, a conduzir e corrigir a criança, né, a sua ovelha. Quando você percebe que ela tá, ó, fazendo meio que assim, você já vai com o seu ganchinho, você já vai com o seu cajado e já consegue trazê-la novamente. Agora, quando ela sai, você vai ver que a dificuldade para trazê-la novamente é muito maior e é muito mais difícil. Então, por isso precisamos conhecer as nossas ovelhas, tá? Item 5, quero terminar tudo nesse vídeo, em nome de Jesus. Dedicar tempo. O pastoreio, ele está aí totalmente ligado em dedicação de tempo. Dedicação de tempo. Precisamos dedicar o nosso tempo. O que eu falo de dedicar o nosso tempo? Falei lá no início.
o seu pastoreio, ele não é feito somente em 1h30, 2 horas que você está com ela na sala de EBD, na sala cultuando, ou no culto, ou no evento, ou no congresso, não, ou no ensaio, tá? Então, não é. O seu tempo de pastoreio com as crianças é se dado a 24 horas por dia. Você precisa saber, o que elas estão fazendo, você precisa fazer o jeitinho delas, se elas passam mal, então você precisa estar dentro. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu liderei crianças, né, grupo de crianças desde a minha infância, mas eu fui muito negligente com isso. Pra você ver como que a gente vai aprendendo, entendeu? Eu não tinha essa visão pastoral, de jeito nenhum, nem imaginava dessa visão pastoral. Então, eu cuidava das crianças ali no meu tempo de igreja, né? Preparava as aulas, tudo direitinho. Mas durante a semana, a gente, né? As crianças estão pra lá, não sei. A gente conhece porque, como a igreja é pequena, então fica fácil você conhecer todo mundo. Né? Igreja pequena, a gente tem uma vantagem de conhecer todo mundo. Então, isso me ajudava, porque eu já conhecia todo mundo, não precisava ficar, sabe? Mas quando você tá numa igreja grande, aí você imagina só uma igreja grande com não sei quantas crianças e você precisar conhecê-las, né? Então, chega uma hoje nova, chega uma família nova na igreja, e aí você precisa buscar conhecer cada uma delas. Então, eu tinha essa vantagem, mas eu fiquei muito tempo do meu ministério sem entender isso. Ah, a tia Val sempre teve essa metodologia de pastoreio? Não. Gente, eu tive essa metodologia de pastoreio tem pouquíssimo tempo. Só que, assim, muita coisa que eu já fazia enquadrava aí, mas sem eu saber. E eu fui aprender um pouco mais, a despertar um pouco mais para essa coisa de pastorear crianças através da Flávia Grégio e da Caroline Vargas. Porque são duas tias que eu amo, eu sigo. Eu até queria indicar para vocês um livro da Flávia Grégio, gente, que é maravilhoso. Este livro, tem outros, né? Eu ainda não comprei, né? Mas tem esse aqui, ó. Viva o Propósito. Se você puder, tio, compre esse livro para você poder entender o chamado, o propósito de Deus na sua vida, tá? Vai ser bem mais profundamente, você vai ver que coisa mais linda do mundo. É um trabalho muito lindo, ó, feito pela Carolina Vargas, ó, aqui atrás. Não sei se você conhece essa tia. E pela Flávia Grégio. A Flávia Grégio eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num seminário, tá? São tias assim, usadas por Deus. Porque isso aqui, gente, ó, é conteúdos dado por Deus para elas, para abençoar a nossa vida, tá? Então, se você puder, ó, leia. Viva o Propósito da Flávia Grégio junto com a Carolina Vargas, tá? Com a Caroline Vargas. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, tá? E elas não tem só esse, tem um novo agora que elas lançaram que fala sobre todo o pastoreio. Eu ainda não comprei, tá? Mas eu quero comprar. Amo ler, amo livros. Então, olha só, tias. O que eu quero deixar pra vocês é que, né, o pastor, ele precisa estar atento, né? Aí, nós precisamos... eu quero fazer uma conclusão. Vou fazer no outro vídeo, ok? Rapidinho, tá? A gente já está encerrando.